parametrização do laser CO2 fracionado EGO. Quando vocês ligarem a máquina, vocês vão ver essa interface. O primeiro parâmetro que a gente vai ajustar vai ser o distanciamento entre os pontos. No EGO, ele vai de 0,1 a 2 milímetros. Então, aqui, quando eu quero trabalhar um protocolo avançado, quando eu quero uma retração de pele, eu preciso trabalhar com esses pontos bem próximos. Então, quanto mais próximos eu deixar esses micropontos, esses dots, menos espaço de pele íntegra eu vou ter. Então, eu vou ter mais lesão, mais aquecimento, mais ablação e mais aprofundamento quando eu deixo eles mais próximos. Eu preciso pensar também o fototipo da pele desse paciente, se ele vai permitir com que eu trabalhe com esse distanciamento entre pontos mais próximos. Aqui a gente vai conseguir utilizar entre 0,5, 0,6, 0,7 milímetros de distanciamento em um protocolo avançado dentro de um fototipo de pele de 1 a 3. Se esse paciente ele tiver um fototipo de pele 4 ou 5, eu preciso trabalhar com distanciamento entre os pontos maiores. Então, eu preciso deixar mais espaço de pele íntegra para que eu tenha um processo de cicatrização mais rápida e para que eu previna que o meu paciente não tenha queimaduras ou manchamento de pele. Então, nesse fototipo de pele mais alto, a gente vai trabalhar com distanciamento entre pontos acima de 1 milímetro. O segundo parâmetro que a gente vai ajustar na máquina EGO é a duração de pulso. A duração de pulso no EGO é medida em milissegundos. Tem outras máquinas que vai ser medida em microsegundos, segundos muito rápido. Nesse caso específico dessa máquina, ele vai ser medido em milissegundos. E nesse caso, ele vai de 0,1 a 10 milissegundos. Aqui eu preciso pensar que quanto maior for a minha duração de pulso, mais aquecimento eu vou ter no local, mais aprofundamento desse laser eu vou ter no local, mas também eu tenho mais risco de queimadura se eu abusar muito dessa duração de pulso. Aqui eu preciso pensar também dentro de um protocolo avançado, se eu quiser mais retração, se eu quiser mais rejuvenescimento, eu preciso trabalhar com essa duração de pulso um pouco mais alta. Porém, preciso entender também o fototipo de pele desse paciente. Duração de pulso de 2 a 3 milissegundos, que é o que a gente vai utilizar, ele vai ser benéfico para fototipos de pele mais claros, fototipo de 1 a 3. O fototipo de pele de 4 a 5, que são peles morenas e peles negras, a gente não vai conseguir trabalhar com duração de pulso muito alta. Então, a gente vai precisar trabalhar com essa duração de pulso mais frio, que seria o cool laser, um laser frio. Então, o EGO possibilita a gente trabalhar com essa emissão do laser muito rápida. Então, no fototipo alto, a gente vai utilizar 0,7 milissegundos, 0,6 milissegundos. Vamos fazer com que esse pulso chegue muito rápido na pele sem gerar tanto aquecimento. Já nos fototipos mais claros, a gente consegue estar abusando um pouquinho mais, trabalhar com essa duração de pulso ali entre 2 a 3 milissegundos. Potência. A potência no laser EGO vai ser medida em watts. Ele vai de 1 a 60 watts de potência. O watt significa dizer o tanto de energia que vai ser entregue naquele ponto focal. Lembrando que dificilmente a gente vai utilizar a potência máxima no nosso paciente em 60 watts. Então aqui a gente não vai ultrapassar 30 ou 35 watts em potência. Aqui eu preciso entender também que quanto maior for a minha potência em watts, mais aquecimento eu vou ter nesse local, mas mais riscos eu vou ter também de queimaduras ou de um manchamento de pele. Então eu preciso entender também aqui a potência em watts, ou fototipo também de pele do meu paciente. Então aqui vai ser a mesma coisa, fototipo de pele de 1 a 3, que são as peles mais claras, a gente vai conseguir trabalhar com potências maiores. Fototipo de pele 4, 5 e 6, a gente não vai conseguir trabalhar com a potência em watts muito alta. Lembrando que aqui ao lado ele vai medir também a potência em milijoules, então a própria máquina vai fazer uma conversão total final.
a gente precisa se atentar a isso, porque às vezes você pode colocar 10 watts em potência, diminuir bastante o distanciamento entre os pontos, que seria entre as lesões, e aumentar muito a duração de pulso. Então, às vezes, vai estar aqui para você 10 watts, só que do lado ele vai estar convertendo em 20 milijoules. Então, a gente precisa se atentar a isso também e anotar na ficha do paciente a potência em watts, mas com a conversão final em milijoules. Porque conforme você vai alterando o distanciamento e a duração de pulso, ele pode converter com uma somatória final em milijoules. Então, a gente não vai ultrapassar ali 30, 35 milijoules em potência. O próximo parâmetro que a gente vai ver vai ser o estaque. O estaqueamento, que seria como se fosse um overlap do laser Lavia, ele vai medir ali as sobreposições no mesmo ponto focal. Quantas vezes eu vou querer repetir o laser num único ponto? Nesse caso, no Egon, ele vai de 1 a 20 estaqueamentos. Então, quando eu vou querer fazer mais estaqueamentos? Quando eu vou querer repetir no mesmo ponto focal? Nesse caso, eu vou fazer um protocolo avançado, por exemplo, de cicatrizes de acne. Então, nesse caso, eu posso fazer de 2 a 3 estaqueamento, a 3 repetição desse pulso de laser no mesmo ponto focal. Se é um caso de uma ruga na região de testa ou de glabela muito profunda, eu posso selecionar de 2 a 3 passadas no mesmo ponto. Lembrando que a gente sempre vai ficar atento à coloração na pele do paciente. Começou a ficar acastanhado e escurecendo esses pontos, eu não posso mais passar naquele local, porque senão ele vai queimar. Então, a gente seleciona o número em estaqueamentos, a sobreposição, mas sempre avaliando o linear de dor e vendo a sensibilidade da pele do paciente e a coloração naquele ponto. Depois a gente vai ter o intervalo em segundos até a emissão do laser. Aqui normalmente a gente vai deixar de 0,1 a 0,2 segundos. A altura e a largura, a gente vai conseguir alterar esse tamanho e o formato, podendo fazer em formato de quadrado, triângulo, em círculo. Então, dependendo da região, se eu quiser trabalhar uma ruga bem profunda, bem pontual, a gente consegue alterar o tamanho e a largura e fazer dentro bem específico daquela ruga. Ou se é uma cicatriz de acne, a gente consegue diminuir a altura e o tamanho, deixar em formato de circular e fazer pontualmente em cima daquela cicatriz. Então, ele vai possibilitar a gente conseguir trabalhar também com esses formatos diferentes e com o tamanho, ajustar altura e largura para conseguir trabalhar bem preciso em cima da onde eu quero. Aí aqui ao ladinho, embaixo do formato, a gente vai ter um modo de entrega do laser. Então ele pode ser na sua forma ordenada, então ele vai entregar esse laser em uma forma totalmente linear, ou uma forma dispersa, que seria o desordenado, ele vai entregar como se fosse um shower point, igual o laser Lavia, em uma forma mais contínua, o que fica um pouquinho mais confortável para o paciente. Normalmente, a forma dispersa, a gente utiliza ali em fototipos mais alto, ou em pacientes ali que tem melasma, uma pigmentação, para que a gente não gere tanto aquecimento e tanta energia naquele local. Se eu quiser trabalhar de uma forma contínua do laser, o que a gente consegue fazer aqui é colocar o máximo em estaqueamento, colocamos 20 estaqueamento, colocamos em um formato ali redondinho e a forma dispersa, ou desordenado, para ele fazer como se fosse o shower point ali do laser Lavia. Então a gente vai dar o disparo no pedal e vai passar o laser de uma forma totalmente contínua, para que ele não gere um aquecimento no ponto específico. Então, normalmente eu gosto de utilizar esse modo mais contínuo do laser em peles que têm melasma, ou mancha, ou fototipo muito alto. Então, conseguimos trabalhar dessa maneira também.